Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Farrell, CEO da Odonto Company. Cara, muito obrigado por você ter topado estar aqui conosco. Cara, Dario, para mim é um prazer enorme estar aqui. Sei do teu trabalho, né, na forma com que isso aqui evoluiu naturalmente e virou uma fonte de conteúdo espetacular para o seu público-alvo. Enfim, estou aqui à disposição porque eu puder contribuir para tua jornada como gerador de conteúdo e toda a tua audiência. Cara, obrigado. Bom escutar isso. Pessoal, cara, o Marcelo é hoje CEO da Odonto Company, especialista em varejo de franchising, já passou em grandes multinacionais como a MPM, Shell, Pirelli, Nambi. Hoje, estando CEO da Odonto Company, ele está com uma empresa com mais de 30 anos de mercado e 10 no franchising. É uma das maiores redes de clínicas odontológicas do mundo, veja bem, do mundo, com mais de 1.700 unidades especializadas por todo o país. E a Odonto Company, para quem não conhece, é pioneira em oferecer procedimentos odontológicos que utilizam a mais alta tecnologia. E hoje a gente vai falar muito sobre Odonto Company, sobre a trajetória aqui do Marcelo e muito sobre um pouco do mercado que eu sei que vocês gostam de escutar. Então, Marcelo, cara, para a gente começar esse papo, eu sei que você está recém-chegado na Odonto Company, né? Você está há 5 meses que você comentou. Sim. Para a gente chegar na Odonto Company, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história. Como é que foi a tua trajetória profissional até você virar CEO de onde você está na Odonto Company? Conta aí pra gente. Maravilha. Só fazendo um parêntese aqui antes de fazer essa história, a Odonto Company hoje é um grupo, né, que tem 3 marcas, a própria Odonto Company, que se posiciona como uma empresa que dá acesso ao tratamento odontológico a todas as classes sociais, com um range aí de proposta de valor que vai desde de uma consulta, uma cirurgia, até a harmonização facial, passando por toda a parte de restauração, implanto, odontia, a parte de prótese e harmonização facial. O grupo recentemente adquiriu há algum tempo a Oralsim, que também tem um leque de proposta bom, mas especializada em implantodontia, quer dizer, implantes, e mais recentemente a Ortodontic, que tem como especialização a parte ortodôntica, né? Mas, enfim, a minha carreira ela é uma carreira que eu diria bastante ampla do ponto de vista de experiência em diversos setores de negócios e diversas áreas de atuação. Quer dizer, eu sou um multiskill, basicamente, né? Eu comecei no meio da década de 80 na Shell. Eu fiquei 12 anos na Shell, passei por vários departamentos lá, desde o início. Sou formado em engenharia mecânica, então eu entrei como vendedor técnico de lubrificante no sul do país. Fui para a área de promoções ainda no sul, no Paraná. Depois fui para o Nordeste como na área de planejamento, né, que era uma figura muito importante da regional, que lidava com todo o controle de CAPEX, avaliação de investimentos e etc. E fui fazendo uma trajetória tanto na área comercial como na área de planejamento e terminei como o head de comunicação da Shell no Brasil, né, tendo passado um período fora também para fazer essa função. E fui convidado para ir para a Pirelli para construir uma área de marketing, um mercado que começava a ser ameaçado, dólar 1 para 1, então muito produto importado chegando com preço competitivo no Brasil e ela precisava se diferenciar, né? E foi um período bastante divertido e bacana na Pirelli. Eu fiquei lá por 3 anos até que fui convidado a empreender e larguei a vida executiva, né, convite de alguns amigos super bacanas para fazer um startup na época, estou falando aí de 2000, né, a bolsa lá em cima, né, as .coins no seu auge, bombando. E a ideia era muito boa, era um marketplace B2B que dava, sem dúvida nenhuma, um potencial de otimização de toda a cadeia de suprimentos e outras coisas mais muito interessantes.
mas que acabou sendo muito prematuro enquanto marketplace. Hoje a gente vê isso acontecendo em todos os setores, especialmente do varejo, né? E acabou, a NIMB existe até hoje, ela começou como WebB, Web com 2 Bs, Business to Business, e hoje é uma empresa de consultoria na área de supply chain, né? Então, eu peguei toda essa transformação, fiquei lá 8 anos como sócio. E fui convidado para voltar para o varejo como diretor-geral do Bob's, que estava acabando de fazer um processo de turnaround muito bem sucedido, né? E que a missão era desenvolver a proposta de valor com um grupo de franqueados. Aí eu mergulhei no processo de franchising, né? Já tinha tido uma experiência na Shell na área de conveniência, troca de óleo, lavagem automática, na área de franquia. Mas no Bob's foi, de fato, iniciar um processo de construção do Marcelo Farrell enquanto gestor geral, um CEO. Né? Qual foi ali esse período, mais ou menos? Eu entrei em 2008, saí em fevereiro de 2019 para assumir o cargo de presidente da MPM na Ipiranga, né? Esse período do Bob's, então, você que foi muito responsável por aquelas lojas com mais conceitos, daquele reposicionamento todo Sim. do Bob's, né, cara? Que Sim. foi super top, né, cara? Você fez um baita trabalho lá, hein? Foi o que a gente chamou de nova oferta na época, né? E bom ponto esse teu, eu fico feliz que isso tenha chegado na percepção tua, né, como profissional da área de varejo, mas como eu comentei muito rapidamente, o Bob's passou por um período de turnaround, né? Foi uma marca que ela, desde o seu fundador há 70 e poucos anos atrás, né, que foi o Robert Falkenburg, que deu o nome de Bob's em 1952, né? Ele era um tricampeão de Wimbledon, veio ao Brasil disputar uma partida amistosa, se encantou por isso aqui, pendurou a raquete, resolveu empreender no Brasil e trouxe o que estava nascendo nos Estados Unidos na área de fast food. Né? E começou o Bob's em 1952. Então, ele teve um auge, né? Até a chegada do principal concorrente em 1974, onde começou ali as franquias, enfim, e passou por um período onde ele foi vendido e acabou na mão de um fundo que não tinha como DNA a operação de varejo, era muito mais investidor, né? E isso aí, numa época difícil de mercado, a marca sofreu. E quando a BFFC, que é a atual proprietária, né, a holding que detém o Bob's, entrou, foi feito um trabalho brilhante de tirar e fazer o turnaround, especialmente financeiro, né, do negócio, e eu fui convidado para refazer a proposta de valor, né, que foi um pouco que você espontaneamente colocou. Então, foi lançada a nova oferta, enfim, e hoje já está numa segunda edição, que é o Bob's Conecta. Eu acompanho com muito orgulho e tenho super amigos lá, né, no Bob's até hoje. Né? E depois fui para a área de conveniência, né, em fevereiro de 2019, como presidente da MPM, com a missão de fazer esse negócio de conveniência autossustentável, né, do ponto de vista... Ela sempre foi muito amarrada ao negócio de combustível da Ipiranga, né? E como franqueadora era um momento de estruturar o negócio e fazer com que ele caminhasse pelas suas próprias pernas. Né? E a MPM, ela é da Ipiranga? É do Grupo Ultra. Grupo Ultra. É um dos maiores, 10 maiores grupos econômicos do Brasil, né, que é proprietário da Ipiranga e dentro do leque de ofertas da Ipiranga está a MPM, vamos dizer assim. E hoje a MPM, até por curiosidade, ela é uma unidade de negócios ou ela está bem mais afastada? Ela, de fato, é uma empresa um pouco mais dividida nesse sentido? Excelente pergunta. Ela é uma unidade de negócios. Interessante. Mas ela está muito... A sinergia com o negócio de combustível é muito grande. Muito grande, né? E não dá para se perder essa sinergia, né? Quando a gente olha o varejo, né, o que você precisa ter para ser bem-sucedido no varejo? Primeiro, é uma marca forte. Né? A MPM é líder de awareness e conhecimento de marca no Brasil, em todas as pesquisas e em todos os prêmios de awareness, de reconhecimento de marca. Top of mind. É top of mind.
Depois é um negócio que tem um modelo, né? Quer dizer, o modelo negócio que para em pé, que é consagrado, né? E isso acontece dentro da MPM enquanto uma oferta de loja de conveniência. Depois você precisa de um terceiro, que é o bom ponto comercial. E aí, melhor do que posto de gasolina, andaria, olha... É difícil, né? É difícil a gente achar, porque eles estão sempre nos melhores locais, de bom fluxo, tem uma acessibilidade bacana, tanto para pedestre como para automobilista, né? É seguro, tem lugar para estacionar, né? É complementar a um produto que você compra com uma frequência razoável, que é o combustível, né? Na maioria das vezes, né, tem uma seleção, né, do público-alvo, porque o cara tem dinheiro para comprar um carro, abastecer, né, uma vez por semana quase, né? Quando tem uma geração de fluxo também de pedestre no entorno, a loja de conveniência ela é um ponto, um oásis, né, dentro de algumas regiões, enfim. Agora que você citou isso, me veio em mente aqui que muitas vezes tem a MPM e o Bob's também, né? Juntos. Não tem isso? Alguns postos põem Bob's como conveniência junto com a MPM. Aí você pode, eu acho que abrir para o varejo de alta frequência como um todo, né? E aí, mais uma vez, reforça a qualidade de um ponto de vendas posto de combustível. Né? Mas foi você que falou isso porque você estava no... Não. Era uma disputa por bons pontos. Né? Então, você vê que isso acontece falando do setor de varejo de alimentação, de food service, de uma forma geral. Né? Você vê Bob's, McDonald's, Burger King, você vê Subway, você vê várias marcas disputando esses pontos que eles são postos. Né? Você tem áreas disponíveis, assim, do ponto de vista do retail, né? do varejo daquele negócio, com estacionamento, com acessibilidade, enfim, alta visibilidade. Né? Exato. Boa. Então, não é só... Legal. Bob's. E aí, bom, partindo do MPM, veio o desafio da Odonto Company, que é onde você está hoje. Como é que foi isso? Hoje a Odonto Company é da SMZTO, certo? É um dos sócios da SMZTO. É o principal? Como é que está isso? Tem a história do Odonto Company, né? É um dos sócios, que é o Paulo Zar, que é um dos caras mais brilhantes que eu já conheci, que conhece, é um dentista que conhece a fundo não só o negócio em si, né, como se comporta o franchise no Brasil, e foi capaz de criar, né, esse grande negócio que é o Odonto Company. Gigante. Né, e essa fusão com a SMZTO trouxe um empurrão muito grande, especialmente sob o ponto de vista de expansão da rede. Né, foi um casamento muito bem sucedido. O Semenzato é um dos ícones do franchising hoje no Brasil e quiçá, né, no mundo. Quer dizer, um cara que conhece isso profundamente e, enfim. Então, foi um casamento muito bem sucedido e que gerou, né, uma expansão do negócio do Odonto Company, essas aquisições que eu comentei que vieram naturalmente na sequência. E, na sequência, entrou um fundo, né, que se incorporou ao negócio, então ficou uma mistura muito poderosa. Né, e o negócio vem se desenvolvendo de uma forma bem sustentável, né, ao longo desses anos todos, e passando por pandemia e por aí vai. Mas eu acho que aqui na nossa conversa, né, você vai me direcionando aí, né, você é um cara super experiente, mas eu acho que o que vale, né, como contribuição para a nossa audiência é que eu migrei de um varejo de venda de produto acabado, né, para um varejo de prestação de serviço. Uma baita diferença. Que é uma baita diferença, um aprendizado bacana. Eu já tinha alguma... eu sempre fui muito interessado, curioso, estudioso, né, do mercado, e quando você vê, né, a transformação digital, né, que eu acho que isso já é dominado por todo mundo que está nos assistindo, né, você começa a ver que a prestação de serviço ela tem uma diferenciação importante. Né? No varejo de venda de um bem de consumo,
né? É muito importante a omnicanalidade, você estar preparado, né? E se antecipando. A pandemia acelerou isso drasticamente, vertiginosamente, né? Da noite para o dia, o varejo físico ele ficou quase que algemado, né? E precisou, para sobreviver, de acelerar, né, essa adoção da omnicanalidade. Então, isso é uma questão de sobrevivência naquele período mais crítico e que acelerou demais, né, toda a transformação digital, chegando hoje ao metaverso e outras coisas mais que estão vindo por aí. Quer dizer, você entrar num ambiente como o metaverso, por exemplo, visitar uma loja lá dentro, fazer uma aquisição com qualquer tipo de moeda, seja criptomoeda, seja cartão de crédito, seja o que for, e até retirar numa loja física. Isso é muito bom. Né? Então, é uma revolução que aconteceu. Quando a gente olha, né, no segmento de prestação de serviço, a transformação digital ela não foi tão uma ameaça, né? Especialmente falando do negócio que eu estou hoje. Né? Não dá para você pedir no delivery um raio-x para identificar e diagnosticar uma dor de dente, né? Fazer uma restauração, quiçá um canal, ou colocar uma prótese, né? Ou por aí vai. Então, a transformação digital ela veio mais como uma ferramenta de evolução da qualidade da prestação de serviço e redução de custo. Né? Você usar isso para acelerar processos, para ter um negócio mais ágil, mais barato, de maior precisão. Né? Então, está sendo assim, extremamente intenso. Né? Foram 5 meses de muito aprendizado. Imagino. Né? Os conceitos de franquia, relacionamento com a nossa rede, isso tudo é uma coisa que está bem consolidada. Né? E no fundo, né, quando a gente olha, né, isso tudo na nossa posição hoje é processo e gente. É isso, né? Né? Então, se preocupar com um clima organizacional bacana, ter gente boa, ter a capacidade de atrair talentos e reter talentos, né? Criar um bom clima para que esse público se sinta bem dentro da organização e que tenha autonomia para fazer e desenvolver o seu potencial e aplicar a sua capacidade de entrega. Né? Não adianta você trazer um high flyer e colocar ele numa redoma e não deixar que ele efetivamente contribua com a capacidade, a condição que ele tem de contribuir. Né? Você ficar vigiando aquele cara, ele não pode fazer nada, né, sem que você esteja ali. Quer dizer, então é delegação com autonomia, com responsabilidade, logicamente, e escolher as pessoas certas no lugar certo e na hora certa, né, para que isso aconteça. Pegando esse gancho aí que você falou de gente, de processo, assim, o Dental Company, maior rede do mundo de clínicas. Cara, do mundo. É muita coisa. Né? Ser maior do mundo é muito grande. 1.700 unidades. Não sei outra franquia no Brasil que tenha 1.700 unidades. Eu sei que vocês já são maior do mundo e clínica, mas trazendo para qualquer outro tipo de negócio de franchising, não me vem em mente nenhum negócio que tenha 1.700 unidades. Tem? Sabe? Tem. Bom, a Odonto Company, como marca, né, de uma das 3 que nós estamos falando que estão dentro do grupo, né, ela tem 1.760 e alguma coisa, quase 1.770. A Oralsim é na faixa de 500 e a Orthodontic 280. Tá? Então, se somar isso tudo dentro do grupo, de fato, a gente fica entre as 3 maiores redes de franquia do Brasil. Tá? Hoje, pelo ranking da BF, a Odonto Company, sozinha, sem somar o Oralsim e Orthodontic, é a quinta maior rede de franquia do Brasil. Isso para prestação de serviço é muita coisa. Não, muita coisa. É muita coisa. E falando de franquia, 1.700 unidades, 1.760 unidades,
de serviços. E com alta taxa de crescimento, tá? A gente bate 2.000 esse ano, provavelmente. Caramba, cara. Mas, é muito grande. Cara, gestão é extremamente complexa. O que você hoje vê, se preocupa e faz para gerenciar, vamos falar de franqueado, para gerenciar 1.760 franqueados e ainda crescendo? Qual é o teu modus operandi assim, enquanto CEO para lidar com isso? Excelente pergunta, né? Hoje a gente tem um modelo que o fundador ele participa da operação do negócio. Legal, isso é muito legal, porque você mantém o DNA da companhia. Sim. Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque na medida que os negócios nascem, né? Eles nascem pequenos, né? Eu tenho um grande guru, né, que diz o seguinte: a grande ameaça a um elefante é uma formiguinha que nasce pequena, ela é ágil, ela consegue juntar a tropa toda de amigas, formigas e definir um ideal e correr atrás daquele ideal com foco, né, e velocidade. O elefante ele é mais lento, devagar. Então, na medida que as empresas crescem, a tendência natural é de perder essa flexibilidade, perder essa agilidade. É natural. É natural. E é aí que é muito importante você conciliar, né, a construção de um time, né, que seja motivado e que tenha essa responsabilidade de atuar com delegação e responsabilidade, e, ao mesmo tempo, ter a figura de alguém que efetivamente não deixa perder a essência do negócio, o DNA, o propósito daquele negócio e, obviamente, que a proposta de valor, quer dizer, aquilo que faz o negócio parar de pé, né? Então, dentro cada uma das marcas tem o seu modelo de negócio que, uma vez seguido pelo franqueado, do jeito que ele foi originalmente construído e a forma com que ele foi treinado para atuar, né, se efetivamente ele não desvirtuar daquele modelo preconizado pelo franqueador, o sucesso é garantido. E, óbvio, o quarto item, depois de né, que eu contava e acabei não falando e que cabe nesse discurso da sua pergunta, né, eu falava de uma marca forte, né, de um modelo de negócio que para de pé e que precisa ter um DNA preservado, Sim. Um bom ponto comercial e a execução. E aí é o papel do franqueado, né? Se ele não executar exatamente aquilo que foi construído e desenhado como forma de operação pelo franqueador, né, e resolver ter ideias e sair fora do trilho, dificilmente ele vai ter sucesso, até porque o apoio da franqueadora ele não vai se conectar com a forma desvirtuada do modelo de negócio, né, do plano de negócio. Então, eu acho que aí vem uma receita importante, que é a seleção do franqueado, né, o perfil adequado, a capacidade financeira, enfim, tudo aquilo que um processo natural de filtro inicial, né, para que seja bom para os dois lados, né? É uma responsabilidade muito grande do franqueador. Às vezes a gente tem candidatos a franqueados que está colocando ali o dinheiro que ele juntou a vida inteira. Né? É uma responsabilidade muito grande, né? E para a franqueadora é você entregar a marca, né, para alguém, né, que efetivamente está iniciando uma carreira de empreendedor enfim. Uma questão também com franqueado que eu vejo muito é a necessidade de relacionamento, né? Porque no final do dia, diferente de um negócio tradicional, que você tem, sei lá, um consumidor frequente, o franqueado ele não é nem cliente e nem sócio. Ele é franqueado. Então, você tem que ter um relacionamento muito maior do que um cliente, mas, obviamente, existem algumas limitações em termos de sociedade, porque ele não é teu sócio, você tem um negócio e ele tem outro. Mas esse relacionamento precisa ser extremamente bem construído.
e você tem 1.760 unidades. Quais são os modus operandi, as tarefas, as rotinas que vocês adotam para conseguir manter esse relacionamento e ter o franqueado engajado, lá seguindo os padrões? O que você faz em relação a isso? Bom, tudo nasce ali desse namoro inicial, né? Uhum. É quando tem... Eu não quero ser repetitivo, eu falei isso agora há pouco, mas a forma com que você garante que você deu oportunidade para esse cara experimentar do negócio, e aí é um processo de seleção, né? Que muitas vezes é uma ficha de cadastro, né, desse candidato à franquia. Depois ele passa por um test drive, quer dizer, ele tem a oportunidade de viver um dia dentro de uma operação para entender como é que ela funciona e ter a certeza de que é aquilo que ele quer para a sua vida. Isso é importante. Né? É ele trocar figurinhas com outros franqueados existentes. Né? A franqueadora abriu o leque, né? E existe um documento chamado COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que tem toda essa relação, tem todo o modelo de negócio, tem um contrato de franquia, enfim, é super transparente, né? E logicamente atestado pela Associação Brasileira de Franchising. E, por fim, um bate-papo, né, que a gente chama de uma mesa redonda, onde, olho no olho, né, a gente conversa com esse cara para ter certeza, né, de tudo isso que a gente está falando aqui. Olha, cara, faz o que a franqueadora, né, está te dizendo qual o caminho a seguir, né? Tem um treinamento, não deixa de participar, envolve o teu time, né? Mas no dia a dia, assim, eu fico imaginando uma franquia aberta, né? Um cara que está girando, sei lá, 6 meses, já 1 ano. Perfeito. Você tem que manter um relacionamento e alguns modos operantes. Eu pergunto porque hoje, até contextualizando, eu já fui franqueador, eu tive uma franqueadora de seguros de saúde. Eu vendi essa franquia, essa franqueadora. Eu presto consultoria para franquias e hoje eu tenho uma franquia também. Eu tenho uma loja no Shopping da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Então eu também tenho um negocinho franqueado, porque eu quis fazer um negócio totalmente a parte desse meu grupo, da Hyper, que é meu grupo empresarial, é um negócio familiar que eu quis montar com a minha mulher. Sabe? É uma questão muito minha e dela, é um momento prazeroso nosso, que a gente tem um negócio próprio, assim, eu gosto bastante. Até a gente vai pensa em abrir mais coisas, assim, 1 ou 2 lojas. Mas é um negócio muito mais que a gente quer construir em termos de família. Mas eu também sou franqueado. Então, assim, eu passei por vários momentos dentro dessa dinâmica. Como franqueador, nem de perto a experiência de ter tido uma franquia gigante. A gente vendeu o negócio com 30 franqueados. Foi rápido, porque veio um player maior e já quis comprar, acabar logo com a bagunça, entre aspas. E a gente entendeu, cara, beleza. Vida que segue, vamos para a próxima etapa, não tem por que a gente ficar batendo, porque a gente já entendeu que não ia fazer sentido. Mas, dentro dessa dinâmica, uma questão que eu vejo muito como consultor e também como franqueado, é que a relação da franquia com o franqueado, ela é muito importante, né? Porque o franqueado ele tem uma tendência fortíssima a desvirtuar. Essa é a realidade nua e crua. Ele quer desvirtuar porque no dia a dia ele acha que ele entendeu uma questão mais importante, que ele descobriu algum ponto ali que ele vai poder economizar dinheiro, que ele às vezes quer fazer um marketing diferente. E nesse aspecto, algumas coisas são legais e vale a pena o cara fazer, mas precisa estar em conformidade com a franqueadora. E outras coisas não tem nada a ver, que na verdade podem até denegrir a imagem da franqueadora. E esse relacionamento, muitas vezes, é complexo, né? Porque você tem que criar políticas, dinâmicas de acompanhamento com esse cara e, enfim, regras para fazer seguir. Às vezes tem que ter os famosos consultores ali para cuidar do franqueado. Como é que é na Odonto Company essa relação franqueador e franqueado? Ótimo, né? Então, nessa sequência, né, passado o processo, né, desse namoro e virou casamento, né, entra todo um time de implantação que vai dar todo o suporte ao franqueado no que diz respeito à aprovação do ponto, a parte de engenharia e arquitetura, né, a construção da unidade em si. Entra uma equipe de treinamento,
né? A pandemia também fez uma revolução nesse processo, né? Porque ficou muito claro que a assistência remota ela é muito mais efetiva do que você mandar um consultor que pega um avião, que viaja. Total. E muitas vezes chega no momento onde o momento não é o mais adequado para ele estar presente, ou porque a obra não ficou pronta, porque existe um processo de inauguração em trâmite. Então, é muito mais eficaz essa parte remota, obviamente, você tendo metodologia e tendo material de suporte, né, numa academia, no sistema de EAD. Então, isso tudo é muito importante nesse momento inicial e ter esse apoio, né, constante, quer dizer, uma consultoria remota que está ali efetivamente para ajudar dentro desse contexto. E ao longo do processo, né, que eu acho que é um pouco mais a tua pergunta, né, tem uma relação com os franqueados muito próxima e que eles sejam parte de um processo, né, de discussão sobre a evolução contínua do negócio, sobre novos lançamentos, desenvolvimentos. E aí vem a figura do Conselho Consultivo de Franqueados, né, que as franqueadoras, os sistemas mais maduros de franquia se utilizam disso com uma relação de ganha-ganha impressionante, né? É um conselho consultivo que, por mais que seja consultivo, né, esse amadurecimento da relação faz com que ele seja uma fonte muito positiva para ter um sensor do que está acontecendo lá na ponta, né? Então, esse conselho ele é constituído por membros que representam todas as regiões do Brasil, né? Variam de 9 a 10 conselheiros que têm um mandato. Estou falando normalmente como acontece e na minha experiência, especialmente. Claro. É um mandato de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2, né? Terminado o mandato de, no máximo, 4, é feita uma troca do representante, quer dizer, do conselheiro daquela região, isso para tornar possível a participação do maior número de franqueados, né, dentro desse contexto. E do ponto de vista da franqueadora, é de efetivamente dar oportunidade para que as discussões sobre o negócio, sobre não só o ambiente da operação daquele setor, daquele negócio que a gente propriamente dito, mas também das implicações de mercado, né, e ter um fórum de discussão dos resultados em cima de KPIs bem definidos, né, que também são KPIs importantes para que essa mesa de consultores remota possa auxiliar o franqueado, né? Existe uma série de dados que alimentam esse consultor de franquia e que esse cara, quando entra para uma videoconferência, ele já tem lá tudo aquilo que está desviando de um benchmarking, né, de casos de sucesso, vamos dizer assim. E para cada desvio tem um remédio específico para trazer de novo para o trilho e ir agregando valor e corrigindo a rota, né? Então, esse é um ponto. Eu diria que a participação efetiva de um grupo que represente os franqueados como um todo nas decisões sobre a evolução contínua daquela proposta de valor e também um respaldo no dia a dia com base em KPIs que efetivamente conseguem agregar valor e corrigir as rotas, né, de cada um dos franqueados. Legal, muito bom. Acho que isso, em termos de conselho consultivo assim, de franqueados, eu acho que realmente é interessante. Mas aí uma pergunta: quantos franqueados você acha que vale a pena você constituir um conselho consultivo na franquia? Eu sei que isso não tem resposta nem certa nem errada, mas me veio à cabeça aqui, até porque eu participo de vários comitês de consultoria para franquias e a gente nunca sabe ao certo. Eu acho que é muito mais... Você está dizendo com quantas franquias você acha que seja o momento de constituir um conselho? Eu acho que é muito mais o amadurecimento do negócio, entendeu? Quando a oferta está consagrada, quando você tem uma rede que está em
em processo já de expansão, né? Que o modelo está consagrado, acho que é o momento de constituir, né? Que você tem uma relação já sólida e saudável com a sua rede, é o momento de fazer. Eu acho que não tem né? Isso varia com o segmento, mas eu iria muito mais para a maturidade não concordo com você. E falando um pouco sobre Odonto Company e os desafios que você hoje acabou exercendo na cadeira que você está agora. Tá tudo muito recente, assim, 5 meses num elefante, como você disse, né, gigante. Que age como uma formiga, muito bem posicionado. Mas gigante, quais estão sendo os desafios que você vem encontrando nessa nova cadeira? Eu acho que são desafios, não, às vezes, muito nem tão inerentes ao negócio, mas de uma nova gestão, né? Porque uma nova gestão sempre tem desafios. Sim. Em termos de cultura, de processos, de estilo de gestão, porque não tem gestão certa e errada, tem estilos que vão se adaptando. Eu acho que essa questão de cultura ela é muito bacana, sim. Né? Mas eu acho que o grande desafio no momento que o negócio está hoje é você harmonizar essas 3 marcas, né? E fazer com que a sinergia entre elas, né? A otimização de estrutura, seja muito bem aproveitada, mas ao mesmo tempo garantindo que cada uma delas siga o seu propósito, siga o seu DNA. E está sendo muito, muito legal nesse sentido, é um aprendizado enorme, né? É um negócio que efetivamente tem aí uma pista enorme para ir ainda muito mais longe, né? E fazer com que essa harmonia ela aconteça, né? Está sendo super bacana. E do ponto de vista de gente, né? Lidar com toda essa experiência em grandes organizações, com modelo de governança bacana, né? Com compliance bem estabelecido, né? Eu acho que isso tem sido assim onde eu consiga contribuir muito facilmente por ter vivido ambientes diversos e de grandes corporações, né? Enfim, acho que é por aí. Você encarou muitos desafios em relação a, por exemplo, processos na Odonto Company? Porque, mais uma vez, não tem certo nem errado, né? Não. Mas eu vejo, até mesmo por mim, a gente recentemente acabou participando de um investimento numa startup e ela já estava tracionando, já tinha uma galera boa. E acontece que o CEO ele não era founder, né? Ele não era dono, ele era um CEO, um executivo. E a gente trocou esse executivo, né? E eu fiz parte desse como membro do conselho para ajudar esse CEO. E a gente viu que, cara, até por uma experiência recente isso está um pouco mais na minha cabeça, mas a gente viu que, cara, é complexo. E não é que o outro CEO faz errado, não é que ele faz certo. Mas é porque muda, né? Hoje o CEO ele é a ponta de lança do negócio. É ele que muitas vezes dita ritmo, né? Porque se ele quer um ritmo mais cadenciado, a empresa tem um ritmo mais cadenciado. Se ele quer um ritmo mais veloz, a empresa tem um ritmo mais veloz. Se a cultura, de repente, precisa de um ajuste, é ele que acaba fazendo, né? Porque ele acaba virando quase que o representante da cultura. Eu sei que isso não deveria ser tão certo, né? O líder tem que ser inspirador, né? Mas o líder tem que ser inspirador. Como é que foi esse processo num desafio que você está vivenciando agora? Não, eu acho que o grande mérito, né, é a velocidade, né, com que as coisas aconteceram, né? Foi um negócio que, quando o modelo parou de pé, ele se escalou muito rápido, que foi esse casamento, né, esse MCTO catalisando todo esse processo e contribuiu bastante. Eu acho que hoje a maior contribuição é manter essa velocidade, mas com processos que garantam a implantação de novas ideias e novos projetos
para fazer com que eles nasçam certo, ou que pelo menos a gente erre rápido, Claro. mais barato, Importante. e que se faça a correção rapidamente. Então, fazer pesquisa de mercado, pesquisa com o nosso franqueado, fazer com que ele se sinta engajado e participativo do processo desde a origem. Isso é muito importante, o engajamento desse time. Você já tocou nisso, né, há pouco. Isso é fundamental. Então, é trazer um pouco dessa cultura, né? A velocidade nem sempre você perde ela na medida que você estrutura bem, né, o desenho de cada coisa nova que vai ser colocada no mercado, porque você vai ganhar lá na frente, né? Sim. Você vai, na medida que você pilota antes de fazer o rollout para mais de 1.800, 1.700, né? Caraca. Você vai ter um aprendizado numa amostra que conceitualmente é representativa, né, que é validada por um conselho de franqueados e que tenha tido um piloto onde aquelas arestas mais grossas já são, né, aparadas. Então, acho que esse é um papel. E está sempre inspirando, desenvolvendo times de alta performance, né, e motivando esse time, retendo, né, para que a gente não tenha perda ao longo do tempo, né? Eu acho que é um pouco por aí. E falando uma questão também que eu percebi da Odonto Company é que o seu franqueado, eu li isso em alguma matéria, o seu franqueado, normalmente ele tende a ter mais de uma franquia, né? Você tem muitos casos, na verdade, de franqueados que têm mais de uma franquia porque o modelo se tornou rentável, uma atrativo. Prova, né, de que o modelo para de pé e que é rentável. É exatamente isso. É um negócio onde o número de franqueados com mais de uma franquia é impressionante. Cara, isso é bem legal, né? É bem legal. Principalmente porque o que a gente naturalmente vê nas franquias é uma franquia e o cara normalmente às vezes não quer se reposicionar ali naquela franquia. Às vezes quando ele é um cara que está investindo mesmo, ele na verdade quer redistribuir carteira, né? Ele quer pegar outra franquia de outra coisa, se ele é uma empresa, né, profissional de franquia. Mas no teu caso, a galera entra. E aí o perfil do teu franqueado, normalmente, é um cara mais técnico, é um dentista ou é investidor? Tem os dois. Tem o dentista e tem o empreendedor. Não existe nenhuma divisão não. Eu imagino que quando o empresário ele vai investir, ele precisa de alguém técnico ali, né? Tem sempre um responsável técnico na clínica. Que ele contrata. Que ele contrata. Entendi. E aí ele contratando, ele toca a franquia lá. Normalmente uma franquia tem quantas cadeiras, assim, sabe? 3 a 4 cadeiras. Tem franquias de 8 cadeiras, 9 cadeiras. Aí depende muito da região. É feito um estudo. A franqueadora tem, né, seus modelos e metodologias para medir isso, né, junto com ferramentas de mercado, né, que a gente conhece. E é como qualquer outro negócio, né? Você tem um negócio que casa com o tamanho do potencial que ele é capaz de capturar, e assim você garante que o sucesso, né, ele seja do tamanho do sonho do franqueado, com a segurança de que ele não vai. E hoje, Odonto Company, você está pensando em expansão de que forma? Quais territórios? Qual é o teu foco em termos de expansão? Eu não sei se a Odonto Company você tem exatamente um tipo de localidade que mais te atrai, se é uma localidade mais, sei lá, interior do estado, região metropolitana, não sei, estou divagando aqui. Mas como é que é a expansão? A rede tem uma capilaridade muito grande, né? É 1.700, né? Tem tudo quanto é que é lugar. E lógico que chega num determinado momento que a interiorização da marca ela vai acontecendo naturalmente, né? Você vai tateando até, né, aonde você pode chegar com aquele modelo de negócio e, obviamente, buscando fazer com que você tenha um pacote que caiba
né, a gente falava agora, né, do número de cadeiras, do tamanho a essência do projeto em si, né? Tem áreas que você faz um projeto um pouco mais robusto do que em outras áreas, na medida que você vai interiorizando essa marca. Então, eu acho que esse é um modelo que o grupo já domina há algum tempo, já maturou. E eu imagino que hoje nem tem mais dificuldade em achar franqueado. Né? É só não atrapalhar, a turma já tá... Legal. Hoje você também vai ter um desafio bem grande de ter mais marcas no seu portfólio, né? Como é que é isso, assim? Como é que é trabalhar com 3 marcas dentro do seu business, dentro do Odonto? São times diferentes para cada marca ou você tem um CSC unificado ali, mas cada marca tem um marketing separado? Como é que é essa estrutura interna? Tudo o que é necessário para defender o DNA e o propósito de cada marca e a proposta de valor de cada marca é individualizado. Tudo aquilo que você pode ganhar, né, num conceito de M&A, né, juntando numa única estrutura para as 3 marcas, é feito dessa forma. Mas o importante é garantir a identidade e o DNA de cada marca. E quais setores normalmente ficam com cada marca? Normalmente a área comercial, marketing, né, a parte operacional, certo, que garante todo o know-how da oferta e a comunicação, né, os valores, né, o propósito. E aí no CSC seu fica... Muitas vezes a área de compras, né, uma área jurídica. Legal. Uma área de recursos humanos. Boa. Né? A gente está num processo ainda de harmonização dessas marcas. Né? Chegou agora também, né? Qual foi a aquisição da última? Foi quando? Ortodontic, que se materializou na virada do ano. Foi praticamente na minha chegada aqui. Muito que foi assinado. É muito recente. Muito recente. Ainda está fazendo culturalização? Sim. Né? E como é que é esse processo? Está aí outra questão. Eu nunca tive a felicidade de passar por culturalização depois de um M&A. Assim, já participei de M&As. Eu acho que aquele momento de due diligence, né, que vai efetivamente fazer com que essa integração ela se materialize. Né? Você tem que fazer um exercício muito bem feito antes para entender, né, quais são primeiro, se o negócio é bom, né, do ponto de vista... Né, e segundo, se aqueles sócios, né, os detentores daquele negócio, quem está na operação, né, são capazes de se integrar ao seu negócio, né, pelo modelo de gestão, pelo modelo pessoal de cada um, né, de ser. E eu acho que isso foi muito cuidadosamente tratado e isso facilita muito. Né. Hoje... Bom, eu que estou recém-chegado, eu posso dizer isso. Né? O nível com que pegar Ortodontic, por exemplo, que é mais recente, né? Com que eu me relaciono com os fundadores que estão na operação ainda, né? Nessa fase, é fantástico. Né? Você vê que é gente que quer fazer, né, um negócio prosperar ainda mais, né? Que quer aproveitar essas oportunidades de sinergia entre as marcas. Né? Então... É todo um conhecimento que eu acho que a própria SMZTO, junto com o fundador da Odonto Company, que é o Paulo, eles têm isso de forma muito rica. Né? Arraigado. Né? E o mercado de franchising também é um mercado que no Brasil sempre cresceu. Né? Cada vez mais a gente vê crescendo. Esse ano, eu até já li que a expectativa é que cresça ainda mais. Se não me falha a memória, entre 8% e 12%. Mas a gente está num momento extremamente desafiador do Brasil como um todo. Muito né? Desafiador. Inflação lá no alto, taxa de juros, risco Brasil batendo na porta, né? Mercado, o investidor externo não está afim de botar dinheiro aqui. Uma estrutura, ainda que vocês trabalhem muito com uma estrutura nacional, né, de franqueados, mas
Imagino que isso esteja bastante complexo, né? Como é que está sendo esse processo aí, na sua visão? Eu acho que quanto mais maduro, né, a relação da rede, né, com toda a cadeia que envolve aquele negócio, quanto mais maduro, mais resiliente, mais você consegue transpor as adversidades. E eu acho que esse é uma característica do modelo de franquia como um todo, né? Você tem, por mais que você tenha um franqueado recém-chegado, imagina a cabeça de um cara que investiu, né, o dinheiro da vida dele. Se ele sente que ele tem na franqueadora um respaldo, que ele acreditou que aquele negócio, né, é um modelo, né, de sucesso, que vai vencer esse momento difícil, de fato, que a gente está vivendo, eu acho que isso tudo é o alicerce para que você atravesse qualquer inverno siberiano e saia lá na frente ainda mais fortalecido, né? Vocês têm que comprar, imagino que quando vocês vão montar uma Odonton Company, vocês têm que comprar as cadeiras, né, de fornecedores, etc. Sim. Como é que está sendo essa relação nesse momento onde a matéria-prima está esquisitíssima de ser comprada, né, para não dizer outras palavras? Fornecedores estão cada vez mais, por conta de crédito, a gente está precisando cada vez mais encurtar prazo. Como é que está sendo isso, assim, para vocês? O importante aí é você ter a capacidade de se adaptar a essas questões, né? Eu acho que, no caso da Odonto Company, a gente, por já ter feito uma penetração um adensamento muito grande nos grandes centros, né? Isso faz com que a companhia já esteja mais fortalecida, né? Quem está entrando hoje em grandes centros, que precisa ter uma flagship, né, para fazer com que a marca seja top of mind, né, seja líder de mercado como é o Odonto Company, eu acho que fica mais difícil, porque você não pode entrar de uma forma tímida. Né? E aí a economia e tentar reduzir custo nesse momento pode ferir, né, o alicerce de um negócio que precisa ou que tenha potencial para ser grande. Né? Então, eu acho que esse momento de já ter uma massa crítica e os principais grandes centros bem adensados, né, facilita bastante, é uma vantagem competitiva que a Odonto Company tem para passar esse momento mais turbulento, né, que a gente está vivendo de mercado, indiscutivelmente. Né? Entendi. Então, quando você vai para... a sua expansão já está mais indo para o interior, né? Você não precisa ter um nível de sofisticação tão grande do que é necessário num grande centro. Então, a oportunidade de redução de custo ela pode acontecer para combater, né, o aumento, né, dos custos, como você colocou. Quando você pensa também numa empresa de serviços, né? A gente falou muito sobre isso. Você passou por algumas empresas que tinham conveniência, mas também tinham uma pegada de produto. Agora você está no momento que a entrega é um serviço. Percepção de valor em serviço é complexo, né? Complexo. O que é bom, o que é ruim é extremamente subjetivo. É difícil você balizar ali. Hoje, como é que a Odonto Company faz e como é que você visualiza que deveria ser feito para que você consiga garantir qualidade na ponta? Existe algum tipo de pesquisa que vocês fazem, treinamento? O que é percepção de valor que vocês precisam entregar, né? Algumas empresas, percepção de valor, às vezes é um produto extremamente premium, né? Que tem que ser preço caro, posição cara, num PDV caro. Tem lugares que tem uma percepção de valor mais baixa, com, sei lá, um PDV muito barato, a entrega de valor mínima ali que o cara quer pagar pouco. Então, quando eu falo percepção de valor, é isso. Como é que é a percepção de valor que a Odonto Company quer traduzir para o seu consumidor final? E como é que tem sido essa jornada ali do consumidor para que você garanta essa qualidade que é tão subjetiva? A qualidade é parte, né, muito rígido da nossa proposta de valor. Agora, a tua pergunta está sob o ponto de vista de percepção, né, Sim.
de satisfação do cliente, né? Aí, atendimento. Aí entra o lado software da coisa, né? E o papel do franqueado é fator crítico de sucesso, né? Ele tem que fazer aquilo com muito amor, ele tem que efetivamente... a gente costumava... Né? E aí eu acho que tem 2 vetores, né, que são importantes, né? O primeiro é o que a gente chama de infraestrutura e a infraestrutura em si. Vamos falar de ponto de vendas, não vamos falar... Né? Isso vale para serviço e vale venda de qualquer tipo de produto. Se você entra num ponto de vendas num dia de verão e o ar-condicionado não está funcionando legal, né, você tem um problema de infraestrutura. E isso o consumidor vai perceber. Na primeira mordida que ele der no alimento, né, no primeiro ruído do motor, né, no primeiro experiência que ele tiver com o produto que ele for buscar, ele vai despejar aquela sensação inicial do ar-condicionado, né, não estando funcionando, e um calor enorme no verão ao entrar dentro da loja, né, e isso vai ser uma percepção de valor. Então, infraestrutura é um eixo. O segundo eixo é o que eu chamaria aqui de software, né, que é a operação. E a infraestrutura tem dois componentes. Um ponto de vendas, que é fator crítico de sucesso no varejo. Sim. E a infraestrutura em si. Se a manifestação visual está ok, né? Se a testeira não está descascada ou com lâmpada queimada, se o ambiente, né, interno não está na temperatura adequada. Isso é infraestrutura. É ponto mais a infraestrutura do ponto em si. E o outro eixo... é o que a gente está chamando aqui de software, que é a excelência operacional, a excelência no atendimento ao cliente. E aí tem 2 variáveis também, né? Que é o perfil daquele franqueado, daquele operador, né? E o quanto você consegue fazer com que cada colaborador tenha senso de propriedade naquela tarefa que lhe confere, e ele faz aquilo com amor, aí vai cultura, vai Legal, uma série de ingredientes, né, que você, de fato, faz com que o consumidor se sinta acolhido Então, se você pega uma matriz 2x2, né, e divide em 4 quadrantes, você vai ter um quadrante vertical, o quadrante direito superior, que são aquelas operações que estão acima da média em termos de excelência operacional e acima da média em termos de infraestrutura e ponto. Né? É o sonho. Né? É o quadrante direito superior. Esse cara, você tem que manter a mão no pulso dos KPIs dele. Né? E no caso da venda por metro quadrado, cair, que é um indicador bacana para quem vende produto de consumo, né? Sim. Ou o nível da qualidade do resultado, né, de uma prestação de serviço cair, você tem que largar tudo que você está fazendo e ir lá porque eu estou cash cow. O inverso, que é o quadrante esquerdo inferior, onde tem nível de excelência operacional baixo e infraestrutura baixa, cara, você tem que olhar aquilo com um outro cuidado. Será que vale a pena manter? Será que não é o caso de purificar? E nos 2 outros quadrantes é onde você vai agir. Que quanto mais o mínimo de esforço que você deposita, maior é o resultado a ser alcançado, porque o mato está alto. Então, o quadrante direito inferior é onde você tem um nível de operação alto, mas a infraestrutura ou a qualidade do ponto é baixo. Se você ajudar aquele cara a usar a sua escala de franqueador, a obter um crédito para que ele faça uma reforma, por exemplo, ou que ele relocalize o ponto dele para um ponto melhor, dado que ele é um excelente operador, mas tem problema de infraestrutura,
você vai levar ele para o quadrante direito superior. Mesmo falando agora do quadrante esquerdo superior, onde existe um problema de oportunidade de melhoria operacional, mas ele tem uma baita de uma unidade, seja em localização e infraestrutura muito legal, poxa, é treinar esse cara, analisar os KPIs dele, ver onde tem oportunidade de melhoria, né? Que você levando o nível operacional, você vai levar ele para o quadrante superior direito. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim. Mas fez é sim. uma forma... E o que é mais bacana disso? É que é um modelo simples. Você consegue cascatear por toda a organização. Desde da alta direção, né, até o cara que está lá na ponta, com a mão na massa, fazendo a coisa acontecer, né, que é a equipe comercial, a equipe de suporte operacional. Então, eu acho que a resposta da pergunta, né, seria você ter uma metodologia de segmentação da rede adequada, que você consiga quantificar o seu esforço e concentrar ele aonde você, de fato, mexe o ponteiro do todo e aonde você mais agrega valor para a sua rede de franqueados. Cara, golaço. Aula. Que isso. Muito boa. Legal. Última pergunta aqui, o papo está muito bom, mas queria que você falasse, eu sempre pergunto para todos os CEOs que passam aqui, se você pudesse dar dica para um novo empreendedor, um cara que vai montar uma nova franquia, está no início aí da jornada, que dica você daria para esse cara? Cara, primeiro, faça aquilo que o seu coração dizer que é o que você ama fazer. Golaço. Se você gosta de esporte radical, porra, vai ver um negócio nessa linha de esporte radical. Se você gosta de, por exemplo, se me der uma bola, seja lá de que for, futebol, vôlei, handball, cara, eu vou fazer muito feliz o time adversário e vou brigar com todos os meus colegas, porque eu sou péssimo em jogar qualquer tipo de coisa que tenha uma bola. Agora, se me der uma moto, um carro, um barco, alguma coisa para pilotar, você manda bem. Eu acho que eu vou fazer feliz quem estiver junto comigo e mais feliz, né? Então, escolhe aquilo que é o teu negócio. É lógico que aqui a gente está falando de um papo de CEO, né? Claro. Você chega num determinado momento que não importa mais se é na área de saúde, se é na área de conveniência, se é na área de consultoria, enfim. Pegar essa experiência que a vida te deu, né, nas diversas etapas da sua formação, né, toda a magia de construir uma equipe de alta performance, né, dá condição a que cada um contribua com a sua capacidade, seu conhecimento, sua vontade, a sua garra para fazer as coisas acontecerem, facilitar a vida para tirar o máximo, né, da essência que esses caras podem contribuir para o negócio e criar um clima que seja harmônico e que todos remem para a mesma direção, né? Mas, de novo, escolher um negócio que você tenha afinidade, que sinta prazer em fazer. Depois disso, estudar bem aquele setor, conversar muito com gente que já opera aquela atividade que você esteja pensando em desenvolver como empreendedor, né? Trocar muita figurinha antes, escolher o parceiro certo, isso é importante, que tenha a marca forte, de preferência a líder do seu setor, que tenha um modelo de negócio que para em pé, que possa te auxiliar a escolher um bom ponto e acredite no parceiro que você escolher como franqueador. Acredite no modelo que está testado, está consagrado e aonde você vai botar o dinheiro, né, que você juntou, o que foi suado, né? Acredite, né? Não pense em fazer coisas como você colocou, né, ao longo da nossa conversa, né, ser criativo. É lógico que eu acho que tem oportunidades que possam ser agregadas em algumas particularidades regionais, isso tudo é totalmente admissível dentro de um processo de franquia, né? Mas, enfim.
Cara, golaço. Pessoal do papo, Marcelo, CEO da Odonto Company. Cara, obrigado por você ter dedicado esse tempo. Agradeço demais. Espero que você volte aqui já aí com as suas 2.000 franquias para conversar um pouco mais com a gente. Dario, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade bacana para qualquer um. Eu super incentivo, né? A gente fica, especialmente, né, olhando para o meu caso, né? Eu estou há 5 meses lá e super determinado e mergulhado em entender um negócio que para mim é uma novidade, né? Claro. Enquanto a ciência do negócio. E às vezes vem um convite desse e você, poxa, estou enrolado aqui, eu não... Mas é muito bacana você sentar numa mesa com um cara como você que conhece e sabe fazer uma pergunta bem feita. Obrigado. Né? E a gente exercitar um pouco a nossa cabeça e sair daquele cotidiano do dia a dia, né? Que se a gente olhar para a agenda nunca tem tempo, né? Então, a família aí do Poli que fez o convite, a você, né? São pessoas que eu gosto muito e que eu me relaciono e que eu sei que são super bacanas e enfim, se eu fui útil e contribuir com alguém de vocês aí que está assistindo hoje, eu vou ser muito feliz, vou para casa feliz da vida e amanhã, né, 7 horas da manhã, a gente está na batalha de novo. Estamos no batente. E assim vai a vida. Show. Pessoal, não deixe de curtir, compartilhar aqui o papo, dá seu like e sabe que eu sempre estou nas redes sociais, se quiser conversar também, @Dario_Pérez, só mandar um DM. Se quer deixar alguma rede social aí para o pessoal conversar, ou a rede da Odonto Company? Acho que o Odonto Company é uma marca, né, super conhecida. Dispensa super, arrobas. E Marcelo.Farrell, né, no Instagram, e, enfim, vocês me acham também, LinkedIn, onde quiserem. Se eu puder contribuir para a formação de conteúdo aí que agregue valor, para mim, estou feliz da vida. Boa. Pessoal, tamo junto, até a próxima.